bem, gente? Vamos para a nossa próxima aula da dinâmica, aula 8. Na última aula nós vimos a força de atrito e nessa aula vamos ver o plano inclinado agora com atrito. A abordagem para estudo do plano inclinado com atrito é igual no plano inclinado sem atrito. Então a sequência é a mesma. Primeira coisa, desenhar todas as forças. Vamos lá. Força peso, vertical para baixo. Força normal, perpendicular à superfície do plano inclinado. As duas componentes da força peso, o peso normal e o peso tangencial, e a tendência do bloco, devido à ação do peso tangencial, é que esse bloco desça escorregando no plano inclinado. Contrário a essa tendência de escorregamento, ou ao próprio escorregamento, vai estar a força de atrito. Certo? O que pode acontecer com esse bloco com atrito no plano inclinado? Primeira situação, ele pode ficar em repouso, ou descer o plano em movimento retilíneo uniforme. Essas duas situações, o repouso e o MRU, são situações de equilíbrio. Significa que a força resultante vai ser igual a zero e o peso tangencial vai ser igual à força de atrito. A outra situação seria o bloco descer o plano inclinado em movimento acelerado. Então a aceleração tem o sentido de maneira a descer o bloco acelerando. O que vai acontecer? A força resultante deixa de ser zero e, necessariamente, o peso tangencial tem que ser maior que a força de atrito. Nesse caso, a força resultante seria peso tangencial menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. E é essa situação que nós vamos usar para calcular o valor dessa aceleração no plano inclinado com atrito. Como que funciona essa aceleração? Aplicamos a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante, peso tangencial no sentido da aceleração, menos a força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Como a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal, e a força normal é igual ao peso normal nessa situação do plano inclinado, vamos substituir na equação e vai ficar assim, ó. Peso tangencial menos coeficiente de atrito vezes o peso normal igual a massa do bloco vezes a aceleração. O peso tangencial é o valor do peso vezes o seno do ângulo. Vamos substituir aqui no peso tangencial. E o peso normal é o peso vezes o cosseno do ângulo do plano inclinado. Vamos substituir na equação. Peso, seno do ângulo do plano inclinado, menos o coeficiente de atrito, vezes o peso, cosseno do ângulo do plano inclinado, igual a massa vezes a aceleração. Como o peso é igual a m vezes g, vai ficar essa equação aqui, ó. M vezes g, seno do ângulo, menos coeficiente de atrito, massa vezes a aceleração da gravidade, cosseno do ângulo, igual a massa vezes a aceleração. Tem a massa em todos os termos da equação. Vamos dividir todo mundo pela massa, corta todos os m's. Olha o que sobra. Aceleração da gravidade, seno do ângulo, menos coeficiente de atrito, aceleração da gravidade, cosseno do ângulo igual a aceleração. Isolando a aceleração e colocando em evidência a aceleração da gravidade, dá para perceber o seguinte, ó, que a aceleração no plano inclinado com atrito depende da aceleração da gravidade, do coeficiente de atrito, que é a relação entre as superfícies do bloco, no nosso exemplo, e do plano inclinado, e do ângulo do plano inclinado. Aqui o seno, enquanto maior for o valor do ângulo até 90 graus, maior vai ser o valor do seno. E nesse caso do cosseno, enquanto maior for o ângulo até 90 graus, menor vai ser o valor do cosseno. Quer dizer o quê? Quanto mais inclinado for esse plano, maior vai ser essa aceleração. Certo? Valeu, gente!